colocou ali, ó. Quais são os critérios para analisar um anime? Eu acho que o primeiro é que ele não pode ser aqueles nomes diferentes lá, que tem cenas mais fortes. Isso é o mais óbvio. Como eu falei, tem um que é óbvio. Tem uma palavra para isso, né? Eti, não precisa ser no gráfico para ser ruim. O próprio eti, que é um que vai atraindo de alguma forma diferente, eu já acho ruim. Inclusive, alguns animes são bons e são estragados porque eles querem fazer um fanservice eti e acabam ficando ruins. E eu não indico. Só para explicar para o pessoal o que é eti. Eti, na verdade, é um anime que tem ali um conteúdo mais puxado para a questão sexual, assim. Aí tem aqueles que são desse gênero e é só isso, e tem outros que têm pequenas referências, que são aquelas cenas que os personagens ficam flertando um com o outro e às vezes são coisas muito malucas que acontecem. Né? Agora, uma das coisas que eu coloco para analisar se você pode assistir uma coisa ou não, primeiro, se é uma coisa que não vai contra ali a palavra de Deus, de forma clara. Né? Isso é a primeira coisa que eu coloco. A segunda coisa que eu vejo para a pessoa não assistir é se a obra não vai fazer a pessoa pecar. Né? Igual, por exemplo, a pessoa vai ver ali a obra tem um conteúdo que leva ela diretamente ao pecado, a transgredir alguma coisa, aí realmente ela deve cortar isso. Agora, toda obra a gente precisa ter a ideia que ela vai ter visão de mundo que não é cristã. Por quê? Porque o pessoal que está na cultura pop não é cristão. Por isso que é importante a gente investir em obras cristãs, como, por exemplo, Supermanos, que é aqui a história em quadrinhos que eu faço, o Amigo Jesus, os próprios livros do Edu, né, que é o 40 Dias, eu tenho 40 Dias ali, eu devia ter pegado para me mostrar aqui. Só que uma das coisas que acaba acontecendo, por isso que é importante, para quando chegar lá na cultura pop, a gente ter produções cristãs de fato, mas a maioria não é. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia e, pegando a Bíblia, você vai fazer o quê? Você vai pegar a palavra de Deus aqui, né? Pegou a Bíblia está aqui. Você vai conferir o que vai a favor da sua fé e o que vai contra. Aquilo que vai contra, você descarta. Aquilo que vai a favor, você pega. Igual, por exemplo, salvar alguém. Isso é completamente cristão. Então, isso é uma coisa que você vai deixar se influenciar por aquilo. Agora, a traição, que muitas das vezes é colocada como algo legal. É óbvio que você não vai se influenciar por aquilo, e muito menos tentar torcer para o personagem trair o outro. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso, né? Essa é a questão. A pergunta do Brabo, ele falou assim, ó, se tiver cenas, eu posso pular. Cara, hoje, o que mais me incomoda em tudo que é conteúdo eu não sei se a palavra para isso é lacração, acho que nem deve ser, mas é quando o conteúdo se propõe a uma coisa e do nada, tem uma cena eti ou, sei lá, na gráfica, alguma coisa do tipo. Mas a questão é o que o anime propõe. Se ele propõe que essas cenas fazem parte do contexto do anime, você não vai entender a história se você ficar pulando. Então nem é um anime pra você assistir, porque ele é voltado para isso, entendeu? Daí eu já não indico. Mas se ele tem essas cenas do nada, eu particularmente pulo isso, entendeu? Eventualmente. Mas assim, cara, é só quando vale muito a pena a obra, tá? Porque, cara, eu particularmente não gosto de assistir uma coisa pulando. Só se, como eu falei, fizer muito sentido para você assistir aquilo, porque, sei lá, todo o resto é muito legal. Vou dar um exemplo péssimo, agora horrível esse exemplo. Game of Thrones. Cara, eu tinha que assistir com a mão no controle. Mas, cara, eu assisti aquela droga. Realmente, é ruim, mas eu assisti. Porque a história por trás dos próprios livros era muito boa. Sempre me encantou, desde lá. E aí eu assisti pulando, porque a obra realmente é uma obra muito boa, menos no final. Menos no final. A construção de mundo, porque respondeu, a construção de mundo é boa. É uma das coisas que eu vejo, se vai ser problema para você, melhor não ver. Igual, por exemplo, eu não assisti Game of Thrones. Mesmo a pessoa falando, é legal, é sensacional, é maravilhoso, você tem que assistir. Eu falei, cara, eu não vou assistir porque tem cenas que não são legais para mim e por mais que a gente goste de cultura pop, a gente não tem também que consumir tudo que a cultura pop passa pra gente. Né? Então tem que ter essa noção também. O final é horrível, cara. Como eu falei, foi um exemplo ruim porque o final é horrível. Você acha que é tudo bom, mas no final é uma droga e você perdeu o tempo de verdade mesmo. Tipo assim, realmente. Mas sobre de pular cena. Pra mim, o que conta é quando a obra se propõe a colocar aquela cena como um contexto. Tipo, isso faz parte da história de alguma forma. Essas cenas que você não pode ver, não tô nem falando só disso, mas outras cenas também envolvendo qualquer outro tipo de coisa.
um tipo de violência que acaba ferindo, de alguma forma, a sua fé para você. E aí, quando isso tem a ver com o contexto da história, é chato ficar pulando. Então eu já evito a obra e pronto. Entendeu? Agora, quando não, como ele colocou ali que o mundo é bem construído, além das cenas, vou dar um exemplo pra você, cara, de um anime que eu dropei por conta de cenas assim, que do nada também, o anime tava mó legalzinho, do nada eles começaram a colocar um monte de cena assim, Fire Force. Não sei se é anime que ninguém assiste, eu só assisto coisas que ninguém assiste. Assim, achei muito legal o trailer, quando eles lançaram, anunciaram, parecia muito legal. A primeira temporada começou bem, tinha uma coisinha ou outra ali, mas quando chegou, avançou um pouco mais, o negócio descambelou mesmo. Tipo, aí eu falei, não dá, dropei sem dó. E olha que eu achava bem legal, a proposta do Fire Force era ser um anime que eles enfrentavam como se fossem algumas penadas, né? Que eram consequências de pessoas que não conseguiram ter paz para morrer e geralmente no incêndio. Geralmente não, era no incêndio. Aconteceu um incêndio, alguém não conseguia acender, vamos dizer assim, não ia para o céu. A alma dela ficava presa naquele incêndio. Daí ela se trava mais ele. Cara, eu vi essa ideia, eu falei, nossa, que interessante, né? Tipo, pessoas que não têm paz para ir embora. Até pensei um pouco sobre esse aspecto cristão por trás disso. Tipo, será que eu tô pronto para ir embora hoje? Tipo, se eu tivesse que ir embora hoje, será que eu tenho certeza da minha salvação, por exemplo? Entendeu? Aí eu tava, tipo assim, pensando, vou trazer conteúdo, vou fazer alguma. Aí do nada começou isso. Eu falei, não, nesse anime não deu. Uma das coisas. E aí que eu queria falar uma